não há sucesso num lar dividido, numa empresa dividida, numa igreja, setores, não há sucesso. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Até o inferno é unido. E se eles não forem unidos, eles não terão sucesso em destruir com vidas e tragar almas. Tudo começa e termina com o autogoverno. Então eu preciso governar as minhas emoções, os meus sentimentos. O diabo trabalha para paralisar as pessoas através da intimidação. Senhor Jesus, obrigado. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esta quarta-feira. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelos livramentos, pela manhã. Obrigado pela saúde, pela vida, pela nossa casa, as nossas crianças. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor é tão grande para conosco. Meu Deus, quantos livramentos nós sofremos durante um dia todo, durante a nossa vida. Tem livramentos que nós nem sonhamos, nem imaginamos, mas o Senhor estava lá, livrando, guardando, colocando a tua mão, protegendo. E nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos. O Senhor é um Pai amoroso, bondoso, zeloso, é um Pai que corrige, mas é aquele Pai que corrige com amor, porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. E o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de estarmos, meu Deus, e vivermos num país onde podemos falar do teu santo nome, orar, ler a Bíblia, ter a liberdade de te buscar a qualquer hora, em qualquer lugar. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu apresento as nossas crianças. Eu peço, meu Deus, passa com teu sangue sobre as nossas crianças. Cubra elas, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Que nenhuma ferramenta preparada, arquitetada, planejada contra a vida delas não prosperará. Nós quebramos e cancelamos toda enfermidade, toda doença, todo o acidente que vem para ferir, prejudicar, que caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro bênção, poder, livramento, unção sobre as nossas crianças. Em nome de Jesus, eu entrego o culto, pais e filhos, em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Amém. Olha, a palavra hoje é uma palavra que fala muito sobre romper, que precisamos ter a iniciativa. Iniciativa é coragem para romper, coragem para pedir. Porque muitas pessoas não têm coragem de pedir, né? E outras não têm coragem de romper. A iniciativa é o princípio básico. Ter iniciativa é o princípio básico e elementar da fé. Nas Escrituras nós encontramos pessoas de iniciativas, né? Se você estuda ali os homens e as mulheres da galeria dos heróis da fé, você vai encontrar na trajetória de vida deles, eles tiveram iniciativa. E fé é agir à altura do que você acredita. Isso significa ter iniciativa. As iniciativas sempre produzirão oportunidades e possibilidades, que foi, um dos exemplos nas Escrituras, é o próprio Davi, né? Ele teve aquela iniciativa de vencer vencer o Golias, aquele gigante. E isso deu a ele o quê? Oportunidade. Ele viu uma oportunidade. E é uma qualidade que se aprende, assim como ser simpático, sorrir, ser carismático, é algo que você aprende. O Senhor Jesus compara a fé com a semente de uma mostarda,
Alguém que já pegou uma semente de mostarda é pequenininha, né? É muito miudinha. Mas, se exercitada, ela toma proporções imensuráveis. A fé é como uma musculatura. Então, a fé é como o nosso corpo que pratica atividade física. E você vai praticar uma atividade física, você vai fortalecer aquela musculatura. Olha lá, ó, a fé é o tamanho do grão de mostarda, é muito pequenininho. E elevar o nível. É interessante que tudo no nosso corpo precisa ser fortalecido. Os olhos, né? Eu não sabia, mas tem alguns tipos de tratamento que você faz, que você trabalha a musculatura dos seus olhos. Então, eu não conhecia isso, e eu conheci porque a fono, né, encaminhou o João para fazer um exame, que não é de vista, eu acho que é ortóptica, eu acho que é uma coisa assim. E aí a especialista ali, a médica, disse que assim como o corpo precisa se exercitar, os olhos também precisam, algumas pessoas precisam exercitar a musculatura dos olhos. Aí eu pensei na hora, mas como é que eu vou fazer isso com os olhos do menino? E aí, então, ela falou que teria que utilizar o tampão, porque tampa o olho que é bom, para forçar aquele olhinho que está mais preguiçosinho, ele vai carregar todo o peso, todo o fardo. Então, tudo no nosso corpo, né, precisa se exercitar, ter essa musculatura. Assim também é a fé. Não há limites para a fé. Ninguém terá uma grande fé se ela não for exercitada a partir dos primeiros minutos ali do seu dia, ao abrir os seus olhos. Através de declarações, de orações, a leitura da Bíblia, dizer: eu creio que Deus me ama, eu creio que eu posso me levantar no dia de hoje e realizar grandes coisas, eu creio que Deus será comigo neste dia e tudo dará certo em nome de Jesus. Declarações, isso é exercitar a sua fé, exercitar essa musculatura. O simples fato de declarar a palavra de Deus ao acordar pela manhã já é um exercício de fé. E é um exercício diário. O simples fato de você acordar pela manhã, ter o seu devocional, colocar ali o programa Mudança de Vida, você está assim, exercitando a sua fé, né? Essa musculatura. E a iniciativa se aprende, mas tem um custo muito alto. E não são todos que estão dispostos a pagar esse preço da iniciativa. Custa quebrar a inércia. Então, para você ter iniciativa, você vai quebrar a inércia, fazer o que é preciso ser feito, vencer a preguiça, romper com o comodismo, com a passividade, com a preguiça espiritual. Mas, no final, vale a pena. Então, aprender sobre iniciativa, a ter iniciativa, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que romper com muitas coisas, com a passividade, com a preguiça, com o desânimo, com o cansaço, com a inércia. É um preço alto, mas vale a pena. Para nós, quando a palavra diz que é, então aqui, ó, algo que não é. E para nós, quando a palavra diz que é. Então, tem coisas na nossa vida que, aos olhos humanos, nós estamos dizendo, não é assim. Mas, através do olhar da fé, é assim. Então, eu creio naquilo que eu não estou vendo. Eu estou vendo uma coisa, né? Com o olhar humano, eu estou vendo uma coisa. Mas, com o olhar da fé, eu vejo através de um ângulo diferente. Algumas pessoas chegam no nível de decadência, miséria espiritual, mental. Entretanto, algumas pessoas chegam no nível muito trágico, por conta de não ter iniciativa. Já conheceu aí alguém que não tem iniciativa para começar um relacionamento? Já conheceu alguém que não tem iniciativa para
buscar uma porta de um emprego, uma oportunidade? Já conheceu alguém que não tem iniciativa de pedir um aumento, de buscar, né, buscar um cargo mais elevado? Então, eu já conheci muitas pessoas que não têm iniciativa. Não tem iniciativa no casamento, não tem iniciativa dentro de casa, não tem iniciativa nos negócios, não tem iniciativa no trabalho, não tem iniciativa. Então, a pessoa se encontra num estágio, assim, ela não quer romper com aquilo. A religião incute coisas na cabeça das pessoas que as roubam. E alguns sequer conseguem reagir contra essa mentalidade. E aqui nesse estudo, a bispa conta um pouco da história dela, que ela precisou ter iniciativa. Mas aqui a história relacionada, é da área da saúde, mas você pode ampliar para áreas da sua vida que precisam ter essa iniciativa. Então ela diz assim, que quando o filho dela, quando o bispo Murilo foi, né, na sua infância diagnosticado com a epilepsia, ela ouviu de muitas lideranças espirituais, porque ela frequentava a igreja, uma determinada igreja, e ela ouviu de muitas lideranças espirituais que ela teria que aceitar aquilo. Ela tinha que aceitar e conviver com aquilo. Foi quando, então, ela buscou socorro em Deus, porque ela não aceitava aquela enfermidade. Então, ela leu, né, ela já contou esse testemunho, que ela leu, então, nas Escrituras. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É verdade, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E não é enfermidades, são muitas. E sobre si levou as nossas doenças. E olha só essa palavra, e pelas suas feridas fomos curados. Naquele momento, quando ela leu essa escritura de Isaías 53, ela foi tomada por uma força que vinha de Deus. Então ela teve a certeza que aquele líder, ele estava errado. Que aquela direção estava errada. Porque ele não acreditava no que estava escrito. Então, aquele líder que deu essa direção para ela, aceita esse diagnóstico, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, ele não acreditava nesse versículo da Bíblia. E pelas suas feridas fomos curados. Talvez por ter sido ensinado a viver uma fé passiva, né? Então, às vezes, esse líder foi formado a uma fé passiva, acomodado, né? Por isso me orientou, então ele orientou ela a aceitar aquela situação. E ele era um homem que temia o Senhor, mas não cria em todas as promessas. Era um homem que servia ao Senhor, falava do Senhor, pregava a palavra do Senhor, mas ele não cria nas promessas. Ele acreditava que algumas coisas, nesse caso a doença, poderia veio do próprio Deus. Por isso, senhora Cleo, você precisa se conformar com essa doença. Mas essa era a fé daquele líder, era a fé dele. Mas não foi só ele, não, né, que tentou paralisar essa área da vida dela. Teve também pessoas da família que não estavam abertas àquela decisão de fé dela. E isso ficava mais evidente para ela, porque aos olhos naturais, ela estava vendo o quê? Deus não estava alisando a minha decisão. Então, ela teve momentos diante da decisão que ela tomou. Ela teve ali pessoas dando pressão de todos os lados, do lado, né, aquele lado que ela deveria ter mais apoio, que é o lado espiritual, de lideranças, a crer naquela decisão, ela estava sofrendo pressão de todos os lados. E aos olhos naturais, ela estava vendo que parecia que Deus não estava avalizando aquela decisão. Mas o jeito era o quê? O jeito era aceitar. Então, de todos os lados, estavam dizendo para ela, aceita. Lembra daquela frase, aceita que dói menos?
Exatamente isso. Aceita que dói menos. Porque era pressão de todos os lados, em casa, médicos, igreja. Ela foi colocada num teste de fé. Entregar, ela estava ali. Ela tinha que se entregar aos conselhos, às pressões e a se conformar com a enfermidade. Ou ela tinha esse caminho. Aceitar ou vencer. Então, ou você aceita, ou você vence. E as pressões estavam vindo de todos os lados. O Espírito Santo, então, colocou essa força dentro dela, do coração dela, que dizia: não, você não tem que aceitar essa enfermidade. Não, você não tem que aceitar a enfermidade do seu filho. E ela já nos testemunhou que, mesmo quando ela teve esse passo de fé, ali as crises aconteciam, mas ela, mesmo assim, ela continuou crendo, declarando, orando. Ela ficou com essa escritura: e pelas suas feridas fomos curados. E se Deus, E se Deus estiver errado? Ela poderia ter pensado assim. Você já viveu algo na sua vida que você deu um passo de fé e você na hora falou assim: eu acho que eu fiz através das emoções, eu acho que não é assim que Deus pensa. Já aconteceu isso com muitas pessoas, isso acontece. Poderia ter pensado dessa maneira, mas ela foi tomada por esse poder e seguiu naquela decisão. E diz para ela mesma: eu estou certa, porque a palavra de Deus, ela me garante. E é exatamente isso, esse é o ponto da palavra. O Senhor nos garante todos os dias derrota. Ele nos garante todos os dias vitória, bênçãos, crescimento. Ele nos garante vitória. Ele não nos garante destruição, ruínas, fracasso, enfermidade, miséria, escassez, dívidas, separação. Ele não nos garante isso, ele nos garante vitória. Eu vim para que tenham uma vida com abundância. E essa abundância é em todas as áreas da nossa vida. Mas só pode, tocar nessa palavra, usufruir dessa palavra, aquele que crê, aquele que acredita. Então, ela teve o quê? A iniciativa. Então, a bispa, na infância do Murilo, ela teve a iniciativa de agir à fé e tomar todas as decisões e dar os passos de fé em Deus. E isso salvou a vida do Murilo. Isso fez com que ele, se tornasse nesse homem perfeito, com tudo perfeito, sem sequelas de nada, por conta de uma palavrinha. Ela teve a iniciativa de agir à fé. Então, a intimidação, nós vamos ter muitas intimidações na vida. As intimidações chegam até nós e nós temos que decidir. Eu decido. Eu vou abraçar a intimidação ou eu vou rejeitar? Todo mundo aqui já foi intimidado em algum momento da vida, ou pode ser que você esteja passando por algo que está te intimidando. Você decide. É uma decisão. Eu vou abraçar essa intimidação, eu vou me acovardar, eu vou me esconder, eu vou desistir, eu não vou mais enfrentar isso aqui, eu não vou mais lidar com isso aqui, ou você decide rejeitá-la. É mediante as pressões da vida, do dia a dia, que iniciativas, decisões corajosas de fé precisam ser tomadas. E não podemos nos submeter. Porque pressões nós temos todos os dias. Às vezes dentro de casa, no casamento, na escola, com os filhos, no trabalho, na saúde. É no momento que você está sofrendo pressão que vai sair essa decisão corajosa de fé. Eu vou romper com isso. Eu vou enfrentar isso. E é interessante que, até ontem, eu tive uma situação
Tem coisas na nossa vida que quando tem coisas assim que chegam, né? Que você, ó, na hora quando você tá ali passando por algo chegou até você, você olha e fala assim, meu Deus, é intimidador você ter que lidar com algumas coisas. Mas você tem que ficar com a palavra. Foi o que eu fiz ontem exatamente. Eu tive uma situação onde que eu sei que ao mexer com isso, eu ia ter pressão. Ia haver uma pressão, uma oposição, ia haver várias coisas. Mas eu decidi, eu preciso lidar com isso. Porque Deus, se Deus trouxe, é porque Ele quer resolver. Não é assim que a bispa prega, a palavra nos ensina? Se Deus nos trouxe algo, se Deus nos mostrou algo, é porque Ele quer resolver. Ele não quer mais que fica bagunçado, Ele não quer mais que as coisas fiquem do jeito que elas estão. Que foi o programa de hoje, né? Ananias e Safira, que eles só queriam a imagem, mas foram jovens que enterraram aquele padrão velho. Então, hoje no programa, a bispa falou muito isso, que Deus quer enterrar um padrão velho, um padrão que não funciona. Mas para isso, nós vamos passar pelos processos e ter que lidar com pessoas, ter que lidar com situações, nós temos que lidar. E isso é ter a iniciativa. Então, a iniciativa de agir a fé é um definidor de vidas, de destinos. Define vidas, define destinos a partir da sua iniciativa. Eu conheço pessoas que elas têm aí os seus 30, 40, 50 anos, que sonharam e sonham ainda construir uma família. Mas quando você chega um pouquinho, se aproxima, começa a fazer algumas perguntas, você entende por que esse sonho não foi realizado. Porque essas pessoas não tiveram a iniciativa. A iniciativa. A iniciativa de conversar, a iniciativa de conhecer. Não tiveram a iniciativa. Então, a iniciativa ela vai definir vidas e destinos. As crises, né, que o MU passou, e a bispa também, foram destruídos. Através de uma iniciativa, de um ato de fé, aquilo cessou. E para a honra e a glória de Deus, nunca mais ele teve crises epiléticas. Para a glória de Deus, esse ciclo se encerrou. E o que é iniciativa? Iniciativa é acreditar nas oportunidades. É enxergar nas necessidades as oportunidades. Não importa o tamanho da fé, o que importa é usá-la. Esse é o poder da iniciativa. Agir a fé impacta Deus. Sabia disso? Quando Deus olha para você e vê você agindo a fé, isso impacta Deus. Multiplica as oportunidades e as possibilidades. É preciso pisar, romper, destruir com a passividade, definitivamente. A maior pedra no caminho da mudança de uma pessoa, vamos ver se você acerta, é a passividade. É a maior pedra no caminho de uma pessoa que quer mudar. Quando nos intimidamos, você já se sentiu intimidado pela presença de uma pessoa? Você já sentiu? Eu já senti. Não te julgo, não. Você já se sentiu intimidado por uma presença de uma pessoa? Quando nos intimidamos diante das adversidades de pessoas, imediatamente abrimos mão da posição de autoridade que Deus nos confiou. Que foi o caso de Jezabel, que dominava Acabe. A autoridade oficial naquele tempo era Acabe. Oficialmente era Acabe. Mas legalmente no mundo espiritual era Jezabel a autoridade. Quando Elias fugiu com medo dela, o que ele fez? Ele entregou a autoridade dele a ela.
E dessa forma, então, Jezabel não tinha como ser confrontada. Uma pessoa intimidada teme mais o que amedronta do que o próprio Deus, que está dizendo para ela: enfrenta, lute, rompa. Jezabel não era nada perto do que Elias já havia feito, tomado de fé no Deus vivo. Não era nada. Quem era Jezabel para ele? Mas ele fugiu. E quando ele fugiu, ele entregou essa autoridade para ela. Que é o que muito acontece na nossa vida. Quando você não enfrenta algo por medo, você entrega o seu poder. Que foi algo que a bispa ensinou no cultinho para as crianças. Né? Principalmente quem tem irmãos, assim. Eu tenho 2 menininhos que, meu Deus, eles brigam por coisas, você fala assim, sabe? Você fala, por que você está brigando por isso? E ela ensinou no cultinho. Toda vez que o seu irmão te provoca e você fica irado, chora, fica nervoso, quer bater, quer enforcar, quer agredir, você está entregando o seu poder. E aí até o Davi olhou para o João e falou assim, vamos, me entrega o seu poder? Aí que o João ficou nervoso, ele fica mais nervoso. Aí eu falo, meu filho, você não está vendo que ele tá te laçando? Sai do laço dele. Mas olha o que ele está fazendo, ele está me provocando. Eu falei assim, mas é isso que o mal faz. Não que o seu irmão é o mal, mas você não pode entregar o seu poder. E exatamente assim, quantas situações na vida de situações, problemas, aí você abre o leque, que tem ali uma atitude ou algo que acontece, que você simplesmente entrega o seu poder. Que foi o que ele fez aqui. Ele simplesmente entregou assim. Elias fugiu e entregou o poder para Jezabel. Ou seja, Jezabel então não era nada perto do que Elias já havia feito. Muita gente, quando cede às intimidações, ao medo, à covardia, ao pânico, ela honra mais o que ela teme do que o próprio Deus. E começa a se sentir inútil e desnecessária. São muitos os fatores que têm o poder de travar a vida de uma pessoa. Mas nós precisamos nos levantar e enfrentar confrontando todos os dias aquilo que nos impede de movermos e governarmos. Todos os dias nós precisamos confrontar. O que está me travando? O que está me bloqueando? O que está impedindo a minha vitória? Onde está o problema aqui da minha vida? Eu preciso confrontar, eu preciso romper, eu preciso me levantar. Lembra do paralítico? Não chega de paralisia. E olha só o que diz em Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa, então esse culto é pais e filhos, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, só então poderá roubar a casa dele. Então, qual é o ponto? Qualquer ponto de divisão ou rebelião dentro da sua casa, qualquer divisão entre você, a sua esposa, o seu marido, com os filhos, qualquer ponto de divisão e rebelião, em alguma área da sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, vai impedir o seu sucesso. Porque devemos estar em concordância, em união com Deus, alinhados à sua palavra. Uma equipe dividida, uma casa dividida, uma empresa dividida, setores da igreja em desunião não prevalecem, porque até o reino das trevas é unido para tentar obter o propósito de destruir vidas. Ou seja, nós não podemos permitir a divisão. Não podemos permitir a contenda, a rebelião,
porque não há sucesso nisso. E é isso que precisamos todos os dias refrescar a nossa memória, sabe? Sabe aquele dia que você acordou e deu choque com o marido, com a esposa logo lá pela manhã? Você não fez meu café? Você não fez a comida? Cadê a minha meia? Cadê a cueca? Sabe aquelas... todos os dias você tem que refrescar a sua mente com essa palavra. Reino dividido não prospera. Não há sucesso num lar dividido, numa empresa dividida, numa igreja, setores, não há sucesso. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Até o inferno é unido. E se eles não forem unidos, eles não terão sucesso em destruir com vidas e tragar almas. Tudo começa e termina com o autogoverno. Então eu preciso governar as minhas emoções, os meus sentimentos. O diabo trabalha para paralisar as pessoas através da intimidação. Ponto. O diabo, o trabalho dele, primeiro é intimidar as pessoas. E assim ele tem sucesso. Então, tem pessoas que elas se sentem intimidadas em falar em público, em falar com pessoas, em ir em busca dos sonhos dela. Sabe? Tem pessoas que elas são totalmente intimidadas. E eu não me coloco fora disso, não. Já contei aqui para você que eu fui formada, né? Eu fui ensinada desde criança, né? E depois, quando cheguei na igreja, eu fui aprendendo que aqui na igreja o que você mais aprende é romper, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque como pais, pode ser que nós estamos fazendo tudo o contrário do que a palavra ensina. Em vez de deixar os nossos filhos ousados, nós mesmos dentro de casa estamos intimidando os nossos próprios filhos. E isso é algo que quando cheguei na igreja, eu tive que romper e muito, porque tudo me dava medo. Eu tinha medo de tudo. Então, tudo me dava medo. Então, medo de falar com pessoas, medo disso, medo daquilo, medo disso, né? Principalmente quando eu cheguei em São Paulo. Nossa, e no interior eles constroem São Paulo como tem tiroteio em tudo quanto é lugar e morte em tudo quanto é lugar. Quando chove aqui é o dilúvio. E a minha mãe, né, quando eu vinha, minha mãe ligava: olha essa enchente, você está no meio disso. Minha mãe do céu, eu tô num ponto, está acontecendo em outro lugar. Então, é tudo desconstruído. Então, inclusive, quando eu vim para São Paulo, minha mãe falava muito: não anda sozinha, não vá sozinha, não pegue isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mãe, pelo amor, calma, eu não estou parecia que eu estou num lugar de guerra, calma. Então, eu fui formada a ter medo e não lidar com as coisas. Ao ponto que quando eu já era menininha, mocinha, adolescente, se uma calça rasgasse, eu precisasse fazer uma barra, uma costura, era a minha vizinha, a vizinha da frente. Era só eu atravessar a rua, consegue entender? Era só atravessar a rua, e ela era a mãe da minha amiga. Então, era só atravessar a rua e falar: fulaninha, pode fazer a barra da minha calça? Eu não tinha essa coragem. Acredita? Era uma intimidação. Não sei, mas eu sei e não sei. É porque minha mãe sempre saía na frente resolvendo as coisas. Isso passou aquela mensagem subliminar, né? Deixa que eu resolvo, você não é capaz para resolver. Então, tudo que eu tinha que fazer na minha vida, minha mãe sempre saía na frente para fazer. E aquilo trouxe uma intimidação. Fui sendo intimidada por várias questões. Até mesmo de cortar o cabelo. Eu só ia cortar o cabelo se a minha mãe tivesse ido na frente, falado com a dona do salão e tivesse feito tudo que tinha feito. Sabe? Corta o cabelo dela desse jeito, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pronto. Aí eu ia. Você quer ver se ela falasse assim: vai lá e faça assim. Eu tinha um espírito de intimidação. E aí, para lutar contra isso? É uma guerra. Porque o diabo trabalha para paralisar as pessoas. Paralisa aí, filho. Não seja ousado, não seja corajoso.
Foi o que ele tentou fazer as próprias pessoas ali tentaram fazer com Davi, né? Quando ele falou assim, eu vou matar esse incircunciso. Não teve um monte de pessoas ali, inclusive os irmãos, a própria família. Você? Não, você não. E a zombaria, você vai ser comido, você vai ser morto, você vai ser destruído, vai acabar, ele vai te dar um tapa que ele dá na sua cabeça, pronto, você já morre. Então ele foi intimidado, ele foi ali, até o processo dele ir lá e vencer o Golias, ele sofreu muita intimidação. Muitas pessoas ali colocando medo, pressão nele. E todos os dias nós temos que ter este foco. Eu vou romper. Eu vou romper. Ou seja, somos nós que nos impomos diante do mal. Do mal das situações que querem nos impedir de viver todas as promessas de Deus, crendo no que está escrito. E essa mensagem tem que entrar e tomar conta do nosso espírito, tem que entrar na nossa mente, causar mudanças, tem que nos fazer enxergar aquilo que não estamos vendo. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo de falar com as pessoas? Por que eu tenho medo de ir, né, em busca daquilo que eu sonho? Por que eu tenho medo? Porque quando tal pessoa chega, eu me sinto intimidada. Por quê? O que essa pessoa tem que causa essa intimidação? Então você tem que ir em busca desses porquês e pedir para o Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Um soldado é treinado para ir ao campo de batalha, não é? E o objetivo é o quê? Vencer o inimigo e sair vivo. Ponto. Um atleta é treinado para vencer os campeonatos, não é mesmo? As Olimpíadas. E qual é o foco? Sair com a medalha de ouro. Não de prata nem de bronze. De ouro nas mãos. Esse é o objetivo. Por isso que ele treina. Você está sendo treinado, nós estamos sendo treinados todos os dias por uma palavra poderosa, a sermos pessoas de fé e de iniciativa, treinadas a não deixar o mal entrar e saquear as nossas vitórias, saquear a nossa vida, nossa família, os nossos bens, os nossos resultados, a nossa influência e nem a nossa autoridade. Acabe, dominado por aquela esposa, pela esposa Jezabel, se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Eli, fraco e negligente, não corrigiu os seus filhos e trouxe maldição para a sua própria vida e para a vida dos filhos e para Israel. E nos dias de hoje, vemos pais sendo dominados e intimidados pelos filhos. Entregam a autoridade a eles e mais tarde tomam um rumo errado, tornando-se em adultos problemáticos. Tem pais que eles são intimidados pelos próprios filhos. Pastora, que horror! Tem pais que são intimidados por bebês. Sabia disso? Por bebês. Eu não quero falar não. Eu não posso falar não para eles são bebezinho. Aí dá um tapa na cara. Que bonitinho, você viu? Tem pais que estão sendo intimidados por bebês. Só que esse bebê cresce. Vira uma criança. Aí um adolescente, um jovem, um adulto. E aí um adulto problemático. Que não consegue receber não. Já conheceu alguma pessoa, já passou alguém na sua vida que não pode ouvir não? Se ela ouvir não, dá chilique na hora. Já conheceu alguém assim? Que não pode ouvir não. Não pode ser contrariado, não pode ouvir não. Se for corrigido, nossa, a pessoa quase te agride. Mas por quê? Por conta desse início, por conta da base, por aquilo que foi ensinado. Então é problemático, é dodói, não pode tocar, não pode, tem que assim, tem que falar com ele assim,
tem que medir as palavras para falar com a pessoa. Maridos fracos que não assumem autoridade e responsabilidade, que não ocupam a posição de cabeça do lar. Mulheres tolas que entregam a autoridade e não assumem a posição de ajudadoras, construtoras do lar. Crentes que são intimidados e governados pelas coisas mais bizarras e não assumem a posição de um cristão por conta da culpa. Davi teve uma atitude passiva diante de Absalão. Aí, ó, um ponto negativo. Davi foi passivo com Absalão por causa do quê? Da culpa que ele carregava. O pecado intimida as pessoas, faz com que elas entreguem a autoridade delas e dessa forma, travam, não conseguem agir. Uma consciência culpada rouba a autoridade. E em muitos lares, pais, eles não conseguem lidar com os filhos por conta da culpa. Por conta da culpa do que eles fizeram, talvez esteja até fazendo, e assim eles não têm poder para exigir aquela autoridade dentro de casa, porque tem uma mente culpada. Uma mente culpada rouba a autoridade. Você já passou por algo assim, de que alguma coisa que você fez, um caminho errado que você pegou e você sentiu culpa, você estava pesado e você começou a ser intimidado por qualquer coisa. E a única maneira que você venceu foi quando você expôs aquilo, a sua autoridade volta na hora. É incrível. Foi o que aconteceu nessa catarse no final do ano, né? Diante da palavra do sangue que clama, do testemunho que a bispa trouxe, era nítido ver que as pessoas, né? Foi um mês de dezembro bem assim agitado, atendimentos o dia todo, toda hora tinha líderes pela igreja atendendo, tinha até a agenda, que hora você vai atender um outro, muitos atendimentos. E o que nós encontramos? Pessoas com a mente culpada, uma vida culpada, aí se explicava por que não rompia. Porque não conseguia exercer a autoridade, né? Dentro de casa, dentro do lar. Teve um caso que eu peguei, que o marido, ele tinha contado, na primeira catarse, ele contou uma traição. Ele contou uma traição, mas ele contou pela metade. Sabe? Ele não contou ela por completa. Ele contou pela metade. Então, ele quis acreditar nas meias verdades. Eu contei, mas ele não deu detalhes, ele omitiu, né, o que ele não deveria. E aí, a palavra, né, Deus não vai deixar passar, né? E as palavras vindo, e ele foi ignorando, não, eu falei, mas nossa, você já passou por algo que fica assim, ó, na sua mente? Vai falar, não tem como você escapar. Quem falar para mim, não tem como escapar, é mentiroso, não tem. Porque quando o Espírito Santo incomoda, ele incomoda para valer. Você não dorme, você não come, você não vive, enquanto você não resolver aquilo. Fazer enterros dignos. E aí ele viu que a esposa sofreu bastante, e aí ele contou só a metade. Aí no final, né, nesse mês de dezembro, no propósito, veio esse movimento e tal, e aí ele já não estava mais aguentando, porque era muita culpa, então ele foi e contou o resto da história. Pronto. Aí a esposa conseguiu ver, está explicado, porque com o nosso filho, quando o nosso filho tinha algum comportamento assim, ele não lidava da maneira que tinha que ser lidado, né? Com autoridade, com força. Por quê? Porque ele tinha algo escondido. Consegue entender? Então ele não exercia a autoridade dele.
E o filho, às vezes, falava assim, tem alguma coisa de errado. O filho também é cristão, faz parte da igreja, mas tem alguma coisa errado. Por que eu sou atacado? Eu sou atacado nessa área da imoralidade. Não que eu esteja cedendo, mas eu luto, é uma luta. Mas por quê? E o pai quietinho lá, né? Segurando aquela informação. E aí, quando o pai, então, a palavra, ela vai te levar no limite. A palavra levou ele no limite. Então, ele falou toda a história, né, a real, né, falou os detalhes falou tudo que ele não tinha falado antes. Aí o próprio filho olhou para ele e falou assim, agora eu entendi de onde vêm os ataques que eu sofro. Ou seja, consegue entender? O pai, através daquele passado, estava criando uma paralisia na vida do filho. O filho que já é casado, já construiu a sua família, mas você vê que mesmo casado, o diabo lutava com ele em alguns, não que ele não cedeu, né? Mas lutava com ele. Laços, ciladas, né? Ideias que o diabo vai soltando ali. Ou seja, esse homem, ele tinha uma autoridade, mas ele não, quando chegava nessa parte, na área do filho, ele não conseguia exercer essa autoridade, porque ele tinha uma mente culpada. E eu estou contando isso porque foi o que nós encontramos nos atendimentos. Depois que nós atendemos as pessoas, era nítido ver as pessoas sendo livres e a autoridade voltando. Era nítido ver. Então, mulheres que confessaram coisas para o marido, para os filhos, era nítido ver que a autoridade voltou. Então, agora, nós começamos a ver pela igreja pessoas de autoridade, livres, sabe? Até o modo de andar, de se comunicar, de falar, porque ela tirou aquela culpa. Ela tirou aquela trava, aquela intimidação. E é exatamente assim, né? Todos nós sabemos o que acontece aqui dentro. Todos nós temos um homem interior. E quando vem uma palavra, ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o homem interior que você é. Mas quando vem a palavra, que vai naquele ponto, você faz até assim, ó. Ninguém falou com você, mas a palavra, ela te humilha. E é bom isso, uma boa humilhação. Para você tomar vergonha na cara e resolver esse problema da sua vida. Que ela vai no ponto. É como uma faca, né? Ela vai e fica girando aquela faca. Não mata de uma vez, ela fica girando, girando, girando. É uma morte lenta. Mas por que isso? Porque o Senhor quer tirar essas paralisias, essa intimidação. Então, tem muitos lares que homens e mulheres, eles entregaram a autoridade, porque têm uma mente culpada. Então, mudanças não acontecem com o estalar de dedos, né? Igual na nossa infância, o gênio, né? Eu quero um pedido. Não acontece assim, rapidinho. Mas com iniciativas e decisões. É uma decisão corajosa em Deus. Vamos lembrar que todos nós temos um homem oculto. Judas, um exemplo, aparentemente ele era o melhor da turma, né? Da turma que andava com Jesus. Tanto que ele era o tesoureiro, né? Que cuidava da parte financeira. Mas a atitude da irmã de Lázaro, ao quebrar o frasco de um perfume caro e derramar aos pés do Senhor, o que aconteceu? Despertou aquele homem oculto que estava dentro de Judas. Então, aquele homem ganancioso disse, por que não vende e dá aos pobres? Ele lá estava se preocupando com os pobres. Ele queria o dinheiro, ele queria o dinheiro. Desde quando o pobre era uma prioridade para ele? Deus era a prioridade. O Senhor Jesus é a prioridade. E a verdade é que ele queria o dinheiro do perfume, porque ele roubava as ofertas. Nós precisamos descobrir, então, dentro, cada um tem um homem oculto. E o que esse homem oculto nos leva a fazer? Quais são os gatilhos que são acionados que esse homem oculto sai? E nós precisamos matar isso, definitivamente. Porque esse homem oculto
que faz as escolhas erradas, que rouba, é o que está roubando a nossa autoridade, que está nos intimidando. Você que é pai, você que é mãe, você já viveu alguma situação que você foi corrigir o seu filho por um comportamento, por uma atitude, e quando você se lembrou do que você fez, e você foi mais maleável? Porque você se lembrou, nossa, não posso ir assim não, eu fiz isso. Agora há pouco eu acabei de fazer isso, agora eu vou bater na criança. Não, não é. Já viveu algo assim? Porque as crianças, elas são assim, elas imitam tudo. Tem coisas que os nossos filhos fazem que você fala assim, onde ele estava na minha infância que ele viu isso? Que ele está fazendo igualzinho eu fazia na minha infância, né? Você que é mãe e pai, tem algumas coisas dos meninos que eu olho e fico assim, meu Deus do céu, essa criança já estava sendo gerada quando eu era criança. Quando eu era criança, essa criança já estava sendo, não é possível. Por que ele está tendo esse comportamento se ele nem me conheceu quando eu era criança? Mas eu sabia que eu ia gerar ele, ele ia nascer. Mas é porque são memórias, crenças, mentiras. E aí você fala assim, meu Deus. Aí agora você tem que lidar com aquilo que você não lidou antes de ser pai, antes de ser mãe. Eu tenho crianças assim na escolinha que é incrível. Você já viu algum... É incrível assim. Pequenininho assim, você tá falando igual o pai. Tem umas menininhas que elas agem igual a mãe. Autoritárias e pai quer mandar nos meninos, na escolinha, e ela que coloca a ordem, ela que é criança. Vamos com calma, cada um tem o seu papel e o seu lugar. Mas também nós encontramos meninos intimidados, acovardados, que senta no cantinho, que não fala, que não quer, porque nós queremos nós construímos uma família na escolinha. Então, todo mundo tem o seu momento de falar, porque é importante, né, ouvir cada criança, o que cada uma pensa, tirar as dúvidas. E tem criança que ela sente intimidade, ela não quer falar, meninos principalmente. Meninos que aceitam, a menina manda, desmanda, e eles ficam... Da onde vem isso? Vem de um lar desequilibrado. Porque tem um equilíbrio. O homem é o cabeça, logo vem a mulher, que é a figura do Espírito Santo, que é aquela ajudadora, né? Aquela mulher que coloca ordem na casa, organiza a casa. Ela cuida de tudo ali para aquele marido ter cabeça para fazer, para trabalhar, para cuidar das coisas. Essa é a mulher. E aí você começa a ver nos filhos, assim, de pequenininhos, bem pequenininhos, você já começa a ver a réplica daquele pai, a réplica daquela mãe, saindo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado dentro de casa. Qual a imagem que eu estou passando? O que eu estou ensinando? Será que eu mesmo não estou intimidando o meu filho, a minha filha? Será que eu mesmo não estou falando para ele, dizendo e não dizendo, mas através de um comportamento, dizendo, você não pode, você não consegue, você é incapaz, você não dá conta? Nós temos que pensar a respeito disso. Que eu conheço lares onde a mulher é a cabeça. Ela que lidera, ela que domina, ela que quer estar à frente. Isso não é saudável. Deus criou o homem e a mulher. Não está escrito Deus criou a mulher e depois o homem. O homem, a mulher e as crianças, os filhos. Não é uma ordem? É uma ordem. Que nem dentro de casa nós ensinamos e precisamos ensinar ainda mais os nossos filhos sobre a hierarquia. Em casa o Fer pega muito isso com os meninos. Até a semana passada, nós sentamos na mesa, aí eu sentei no cantinho e deixei os meninos sentados do lado dele. Ele falou, dá lugar para sua mãe vai sentar aqui perto de mim. Aí lá vai os meninos. Mas por quê? Porque ela veio primeiro. Eu, a sua mãe, e depois vocês.
Tem hierarquia, tem respeito. Então, a sua mãe que senta do meu lado. Eu já conheci casos que, desde que a criança nasceu, o marido dorme no quarto da criança e a criança dorme com a mãe. Você acredita? Fala, meu Deus, pastora. Exatamente. Porque a criança não consegue dormir no quarto dela. Isso é uma mensagem que está sendo passada. Aí, quando ela casar, essa criança cresce, casa. Como que vai ser? Como que vai ser? Me fala como que vai ser, pelo amor de Deus, como que vai ser? Vai ele com a esposa dormir na cama da mãe? Não, tá tudo desconfigurado e errado isso. Dentro de casa tem uma hierarquia, dentro de casa tem uma ordem. E isso você ensina de pequenininho. Não desrespeita a sua mãe. Não age assim com a sua mãe. Ei, rapazinho, fala direito com a sua mãe. Peça desculpa para sua mãe. Não age dessa maneira. Eu estou falando mais com mãe, né? Porque a mãe, o pai, tem lares que o pai, né, tá ali presente. Mas tem que ter esse respeito, essa hierarquia. A mãe jamais pode colocar um filho contra o pai, pelo amor de Deus, isso estoura na sua cara. Eu já conheci mães que falam assim, esse é o pai, chato, ridículo. Olha como ele é bobo. Cara chato, fica brigando, fica falando mal do pai na frente para a criança. Não é nem na frente, é para a criança. Ela fala mal do pai para a criança. O que você acha que isso vai dar? Vai dar errado, não vai funcionar. Porque sem que ela está passando, ela está depositando aquilo que ela está sentindo, a raiva, o ódio, para aquela criança. Só que o casal se acerta logo, logo, né? Ali lá no quarto, eles se acertam, né? Mas e aquela criancinha? Como que ela vai acertar aquilo na mente dela? Ela muda, aí o jeito que ela olha para o pai muda. Aí é onde a criança começa a ter problema. Cresce para cima do pai. É áspero com o pai. Aí o pai corrige, aí a mãe já vai brigar. Por que você está fazendo assim com ele? Olha só, tu consegue entender a confusão que é? Por isso que cada um tem que ocupar o seu lugar dentro de um lar. O pai, a mãe, os filhos, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. E nós vamos resolver da maneira que tem que ser resolvido. Uma coisa que isso a bispa ensinou muito, ensina, porque ela é assim, ela viu uma coisa errada, ela sentiu o cheiro de um ensinamento em casa errado, ela já corrige na hora. Não tem dia nem hora. Feriado, sábado, domingo, aniversário, não importa, ela vai corrigir. E ela ensina, se você, ali no calor da emoção, acabou discutindo perto das crianças, vocês têm que se desculpar na frente deles. Porque vocês não podem simplesmente brigar na frente da criança e cada um para o seu lado e depois vocês se acertam e a criança ela fica com aquilo que ela viu, não é? Ela vai ficar com aquela imagem. Então, se vocês tiveram esse comportamento, discutiu na frente da criança, então vocês vão se acertar, eu te perdoo, você me perdoa? Vocês vão ali, na frente dos filhos, eles precisam ver que vocês se acertaram. É exatamente assim, porque criança aprende com exemplo, mais com exemplo do que com as palavras. Nós precisamos, então, investigar dentro da nossa casa. Será que aqui tem o espírito da intimidação? O que tem aqui que tem o espírito da intimidação? O que nós estamos temendo? Do que os nossos filhos têm medo? Vamos ajudar a lidar com isso. Gente, é coisa assim, falando agora da parte das crianças. Criança é algo muito interessante. É você que realmente, é uma folha em branco, você que desenha o que você quer. E desde pequenininho, nas pequenas coisas, você tem que ensinar eles a vencerem o medo. Medo de dormir no escuro, medo de injeção, medo de falar bom dia para as pessoas. Nossa, o João e o Davi, eu trabalho de maneira assim, violenta com eles. De manhã, quando eu vou levar eles para a escola,
eles estão mais sonolentos, né? E aí sempre tem a moça, eu só encosto o carro e a moça da escola abre a porta e ajuda eles a descer. E a moça é tão simpática, todo dia, ela abre a porta e fala, bom dia. Eu já, responde a moça, cadê o bom dia da moça? Aí eles, bom dia. Eu falei, isso, meninos educados, gentis, cadê o obrigado da moça que te ajudou? Obrigado, isso, criança. Tem que ter educação, tem que ter respeito. Medo de escuro. Não tem, são coisas pequenininhas, medo de escuro, medo de falar com pessoas, medo do microfone, medo. Então você tem que identificar o que intimida os seus filhos já de pequenininho. O que intimida? Vamos romper com isso, querido. Não, vamos enfrentar isso. O Davi não, o Davi eles, né, o João, graças a Deus, isso também ele tem rompido, mas o João tinha uma fase que tudo ele falava, mamãe, vai lá. Eu me vi na minha mãe. Mamãe, vai lá. Não vou, não. Vai você. Não, mamãe, por favor, mamãe. Vai lá, mamãe. Fala com ele. Não vou falar, não. Vai você. Principalmente quando ele quebrava algo em casa, ele tinha que falar para o bispo, né? Aí ele, mamãe, fala com o papai, mamãe. E aquele olharzinho, né, do gatinho do Shrek, né? Aquele olharzinho, você fala, oh, meu Deus, eu vou proteger o meu tesouro. Não, vou proteger você não. Vai lá, seja homem, forte, fale com seu pai. Não, mamãe, por favor, só dessa vez. Não, meu filho, se eu ceder agora, esquece, eu vou ceder toda hora. Enfrenta isso. Principalmente com a vovó também. Nossa, quantas situações que eles tinham que lidar direto com a vovó. Aí também o negócio fica embaixo também. Teve uma vez que o Davi aprontou uma. Vai lá agora e fale com a sua avó sobre isso. Mãe, mãe, não. E aí chora, né? E, não, por favor, mamãe, por favor. A vovó não, mamãe. A vovó sim. Vai lá falar com a sua avó, que a sua avó tem a palavra certa para te ajudar. Vai lá, fale com a sua avó. Não, mamãe, a vovó não. A vovó não, a vovó não. Vai sim. Você é forte, corajoso. Vai lá. Aí vai naquele passinho, né? Nunca chega. Bate lá no quarto. Aí a bispa, sempre nós encontramos, eu falo que ela tem aquele olhar de bispa, né? Ela está sentada sempre no mesmo lugar, sentada na mesa, com um monte de estudo, Bíblia para tudo quanto é lado, com óculos. Aí eles vão chegando, aí esse dia ele foi, falou com a avó dele, aí quando a avó dele falou assim, senta agora. Aí já olha aquele olharzinho, tipo assim, né? Mamãe, você me meteu numa fria. Falei, não, vai enfrentar a sua avó. Você errou, em frente. E ali a vovó fala, ensina, mostra. Aí quando acaba, falei, eu não falei, garoto? Enfrenta. Na vida, o que você mais vai encontrar são pessoas que vão te intimidar. E que não é o caso aqui dentro de casa. Sua avó nunca te intimidou e nunca nos intimidou. Por que você vai ter medo de falar com a sua avó? Somos uma família. Se você se sente intimidado com quem é da sua família, Deus amado, e quem está lá fora? Vai te engolir. Não é assim? Vai te engolir, comer vivo. Não. Rompa, enfrenta. Então, depois dessa palavra, você sabe muito bem o que intimida os seus filhos. Faça uma lista e não mande eles romper. Vá junto e ensine como eles devem romper. Consegue entender? Que a bispa tem ensinado, né? Não mande os seus filhos lerem a Bíblia. Vai ler a Bíblia! Leia a Bíblia com os seus filhos. Vamos lá ler a Bíblia. Ontem eu fiz, João, vamos lá ler a Bíblia. Vem, vou ler a Bíblia junto com você e com seu irmão. Vamos ler a Bíblia. Muda completamente, né? Muda assim, a atmosfera muda. Fica agradável, fica gostoso, todo mundo unido, no mesmo propósito. Então, faça a lista e tire de vez esse espírito da intimidação, porque a intimidação, ela causa uma paralisia, e a paralisia nos rouba, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza.
com os seus olhos fechados, sua mão no coração. Em nome de Jesus, aonde eu não cheguei com a palavra, que o Espírito Santo chegue. E que você tenha total clareza daquilo que te dá medo, que te intimida. Talvez até para você orar, você sente intimidação. Eu conheci pessoas que até para escrever, fazer o painel dos sonhos, elas se sentem intimidadas. Elas não conseguem se ver capazes de conquistar algo e elas não pedem. Isso é uma intimidação. Então tem pessoas que não têm coragem, elas literalmente, elas têm medo de pedir para Deus o que elas querem. Eu conheci uma mulher que ela tinha um sonho de fazer uma cirurgia. Ela veio de outra igreja, de outro ministério, ela tinha um medo. Ela achava que Deus ia se entristecer, ficar bravo, não ia gostar, que isso era algo algo para a carne dela, que Deus não ia gostar. E foi dentro desse ministério que ela ouviu a palavra. E eu lembro do dia que ela foi me procurar. Meu Deus, como que eu pude tantos anos ter essa mentalidade? A senhora acredita que é um sonho meu, mas eu nunca tive coragem de pedir isso para Deus, porque eu tinha medo dele não gostar. Como assim? Como assim dele não gostar? Coragem para romper. Coragem para pedir. Então tenha coragem de pedir para Deus aquilo que você sonha, aquilo que você quer, sem medo, sem se sentir intimidado. Ensine os seus filhos a vencer a intimidação. E você terá filhos poderosos, livres, fortes, ousados, em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Peça para Ele o que eu não consegui ver, o que eu não estou conseguindo ver, o que está acontecendo que eu não estou vendo, Senhor. Talvez eu estou tendo uma atitude dentro de casa com a minha esposa, com os meus filhos, eu não estou vendo. Talvez eu estou tendo uma atitude dentro de casa com o meu marido, com os meus filhos, e eu não estou vendo. Me mostra, Senhor, eu quero ver. Será que você tem essa coragem de pedir isso para Deus? Eu quero ver. Porque tem pessoas que não têm coragem de pedir para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Você precisa ter essa coragem. Porque Deus, tudo que Deus traz é porque Ele quer mudança. Então peça para o Senhor. Eu quero ver, eu quero entender, eu quero mudar essa situação. Em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós não somos escravos do medo, nós somos os teus filhos. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que está comigo neste horário, neste culto, ouvindo esta palavra. Meu Deus, eu sou uma pessoa que eu tive que romper com muitos medos, intimidações. E não vai faltar intimidações. Todos os dias somos intimidados a desistir, a parar. O cansaço, o medo de não dar certo, o medo de não fluir, o medo de não acontecer. Mas isso não provém do Senhor. O medo não vem do Senhor. A intimidação não provém do Senhor. A passividade, a estagnação, a preguiça, a acomodação, nada disso provém do Senhor. Mas o que vem do Senhor é coragem, é ousadia, é força, é fé. O que provém do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra os olhos, abra os nossos olhos, Senhor, e que possamos ver e enfrentar, lidar com aquilo que nos intimida, com aquilo que nos dá medo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer em todas as áreas da nossa vida a intimidação. Em nome de Jesus, eu declaro a tua igreja uma igreja próspera, abençoada, uma igreja onde temos famílias unidas num só propósito. Restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura, Senhor, porque a tua palavra diz que reino dividido não prospera, que uma casa dividida não prospera, uma casa dividida
vida não tem sucesso. Restaura os lares, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos, restaura as famílias, meu Deus, para que haja esse sucesso, essa plenitude, esse crescimento, esse avanço na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu tomo posse dessa palavra. Eu creio, Senhor, que vai sair daqui pessoas corajosas, ousadas, a vencer, a romper, corajosas para pedir e corajosas para enfrentar o que tiver que enfrentar. Não ter medo de situações, problemas e nem pessoas, mas olhar para o Senhor e fazer aquilo que o Senhor está ordenando e mandando que seja feito. Em nome de Jesus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo e declaro poder, unção sobre elas. Eu declaro que eles são corajosos e eu quebro da vida das nossas crianças todo demônio, todo espírito, a intimidação, da covardia, do medo, demônio do medo, da intimidação, da covardia, caia por terra da vida das nossas crianças. Eu desautorizo em nome de Jesus esse espírito do medo, da intimidação da vida deles, em nome de Jesus. E eu declaro, eu profetizo, eles são livres, corajosos, abençoados, valentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo os nossos jovens, eu abençoo as famílias, em nome de Jesus. E eu declaro famílias unidas, prosperando, crescendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.